Olá, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Nesse vídeo eu quero falar sobre plano inclinado, a famosa rampa. Logo depois da vinheta. Muito bem, vamos começar desenhando esquematicamente um plano inclinado. Perfeito, aí está, a famosa rampa. Nosso objetivo é, se eu colocar um objeto sobre a rampa, ele vai descer acelerado. Que aceleração que é essa? Bom, o plano inclinado tem um ângulo θ. A gente vai ver que esse ângulo θ influencia nessa aceleração. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior vai ser a aceleração. Vamos colocar um objeto bem simples, um caixote, que é fácil de desenhar. Perfeito. Bom, para estudar o movimento desse caixote, temos que desenhar as forças atuantes sobre ele, que no caso agora só vai ter duas, o peso e a reação de contato entre o caixote e o plano inclinado, que é a normal. Por enquanto, não vamos desenhar ainda a força de atrito, apenas peso e normal. E é isso. Para descobrir a aceleração, devemos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é a soma das forças no caixote. No caso, só tem normal e peso. Bom, como eles não estão na mesma direção, a soma vetorial vai ficar um pouquinho complicada. Mas dá para simplificar essa soma se nós fizermos a decomposição do peso numa componente na direção do plano, que é o que me interessa, e numa componente perpendicular ao plano, ou seja, a direção da força normal. Vou pontilhar essas duas direções. Aí está, são duas direções perpendiculares. E vamos decompor o peso numa componente perpendicular ao plano e numa componente ao longo do plano. Aí está, muito bem. Essas componentes servem para facilitar o cálculo. É mais simples matematicamente fazer a soma de normal, PY e PX do que somar diretamente a normal com o peso P. Ou seja, em lugar de trabalhar com peso, eu vou trabalhar com suas componentes. Esse ângulo de inclinação, ele aparece exatamente aqui, entre o P e o PY. E aí você vai reparar que aqui temos um triângulo retângulo, onde o PY é o cateto adjacente do ângulo θ. E o cateto oposto é do mesmo tamanho que o PX. Então eu posso usar a medida de PX para o cateto oposto. Bom, cateto adjacente, cateto oposto, nós podemos tirar a medida do PX e do PY a partir de seno e cosseno. O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso do ângulo θ, o cateto oposto é do mesmo tamanho que o PX, então eu posso usar o PX. E a hipotenusa é o próprio peso P. O peso P que está dividindo, se eu passar para o outro lado, ele vai multiplicando. Então eu tenho como calcular o PX a partir do peso P e da inclinação do plano inclinado. Perfeito! Podemos fazer a mesma coisa para o PY. O PY, cateto adjacente, então é cosseno. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Novamente, passando o P para o outro lado, ele vai multiplicando. Então temos PX e PY em função do peso e do ângulo de inclinação do plano inclinado. Agora podemos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, perpendicular ao plano, nós não temos movimento. Então a força resultante tem que ser zero. E aí não vamos ter aceleração, simplesmente porque não há movimento nessa direção. Então aí está. Como a força resultante é igual a zero, a normal e o PY devem se cancelar. Como é uma para cada lado, eu tenho que definir uma das duas como negativa. Eu coloquei o PY como negativo. Então normal menos PY é igual a zero, portanto a normal é igual a PY. Só que o PY é P cosseno do ângulo, então a normal pode ser calculada P vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Agora vamos na direção do plano inclinado.
Só temos o Px, não tem ninguém para cancelar o Px, então, claramente, ele será a força resultante. Aí está, Px igual a massa vezes aceleração, só que o Px é P seno do ângulo θ, isso é igual a massa vezes aceleração. O peso podemos trocar por massa vezes gravidade. Podemos cortar a massa de um lado e do outro. E chegamos então que a aceleração do bloco descendo o plano inclinado é igual a g seno de θ. Ou seja, quanto maior o ângulo, maior será a aceleração. Pense no caso particular em que o ângulo seja de 90 graus. Seno de 90 vai dar 1. E aí teremos a aceleração igual a da gravidade. Óbvio, né, que se a inclinação é 90 graus, ele vai cair em queda livre, acelerado exclusivamente pela gravidade. E aí, conseguiu acompanhar? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tá explicado? Até a próxima!